O número 8 do material didático, vamos falar agora de Pedro de Alexandria, ainda na página 16. 303 da era cristã é quando surge a história sobre Pedro de Alexandria. O comentário diz: com a perseguição de Diocleciano, Pedro fugiu para não ser martirizados. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Essa era a atitude natural. Não tinha como o cristão, vamos dizer, enfrentar o Império Romano. Ok? Então, fugir para não ter que adorar os deuses, não ter que participar daqueles cultos de possessão demoníaca, porque era uma coisa horrível, né? Então, esse Pedro de Alexandria é um homem que nós sabemos até pouco sobre ele, ok? Porque essas pessoas elas começarão a ser substituídas, principalmente quando elas forem morrendo. O imperador Constantino vai colocar pessoas da sua confiança. E as pessoas da sua confiança, infelizmente, era parecido com, era do mesmo, né, grupo de Lactâncio, Eusébio de Cesareia, ou seja, aqueles que durante essa perseguição aceitam adorar os deuses e eles se tornam pessoas de confiança, né, no caso lá na Inglaterra, do pai de Constantino e também de confiança de Constantino, ok? Então Pedro fugiu para não ser martirizado e nem ter que adorar o demônio. Um dos bispos, Lápis, lembre-se que Lápis significa caídos, né? Era um título dado àqueles bispos que adoravam os deuses para não morrer. Então um dos bispos, Lápis, chamado Melécio de Licópolis, se apossou da igreja pastoreada por Pedro de Alexandria. Olha que absurdo, né? Melécio, ele não precisou fugir, porque se aceitasse adorar os deuses, era um entendimento que vinha desde o ano 89 da era cristã, ok? Lá se iam já cerca de 214 anos. Nesses 214 anos, aqueles, durante a perseguição, que aceitavam adorar os deuses, ele não tinha problema. A sua igreja podia funcionar normalmente. E a igreja funcionava como? Funcionava com bispos e membros que aceitavam adorar para não morrer, ok? Ou alguns que conseguiam se esconder, mas normalmente eles iam para as catacumbas, até porque você ficar na cidade e participando de um culto que era liderado, uma igreja que era liderada por um bispo Lápis, traditore, né? Era uma sensação horrível. Ele participou de um culto de possessão demoníaca. Como é que você vai participar dessa igreja? Ok? Mas Melécio de Licópolis, então, se apossou dessa igreja lá em Alexandria. Lembremos que Alexandria era uma cidade de destaque. Ela rivalizava com Roma, com Atenas, em termos de centro cultural, porque ficava no Egito. Havia sido fundada em homenagem a Alexandre Magno, então era uma igreja de destaque. Essa era uma cidade de destaque, uma igreja de destaque. Então os verdadeiros cristãos fugiram. O que Melécio, então esse bispo traditore, fez? Essa igreja está vazia, então eu vou para lá, você é o pastor dessa igreja. E tomou a igreja. O comentário prossegue. Ao fim da perseguição, Pedro retornou e encontrou seu púlpito ocupado por Melécio, mas o retomou com o argumento de que um Lápis, que havia sacrificado ao demônio e entregue os livros sagrados para serem queimados, não poderia pastorear após ter negado a fé. Porque pense, a pior coisa era adorar o demônio, talvez, né? Mas, além disso, ele tinha que entregar os livros sagrados, porque era um entendimento que havia entre os imperadores. Se nós acabarmos com essa escritura deles, nós vamos acabar com o cristianismo.
Então os pastores tinham que trazer, tragam uma cópia, todas as cópias que vocês têm para nós queimarmos. E além disso também, normalmente se exigia que ele amaldiçoasse o nome de Jesus. Ok? Então, Pedro de Alexandria conseguiu retomar o seu púlpito, né? O comentário prossegue. Um dos discípulos de Melécio de Licópolis era o bispo Ário de Cirenaica, que desenvolverá diversas heresias, entre elas a negação da doutrina da Trindade. Nós veremos mais à frente esse debate quando nós chegarmos no Concílio de Nicéia, tá ok? Mas ele vai negar que Jesus Cristo era o Deus eterno. Para ele, Jesus Cristo era um Deus menor, um Deus que havia sido gerado, havia sido criado, que havia surgido. Ele não seria um Deus eterno, ele seria um Deus menor. Ele ensinou isso para defender, tentar explicar outra heresia. Por quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela começou a defender, nós vamos ver mais à frente, que Deus havia morrido na cruz, que Jesus Cristo era o Deus eterno e que a humanidade e a divindade estavam unidos de maneira tal que não tinha como separar. Então, Deus morreu na cruz. Bom, o bispo Ário, ele já fazia parte desses bispos, né? Se ele era discípulo de um bispo traditor, um traidor, ele certamente também era um traditor. Então ele vai tentar corrigir esse problema da Igreja Católica Romana e ele vai acabar fundando uma outra heresia, dizendo que tudo bem, Jesus Cristo morreu na cruz, mas ele não era o Deus eterno. Então, por isso que ele morreu na cruz como homem e como Deus. E ele começou a explicar que Jesus Cristo era um Deus que surgiu, que foi criado pelo Deus maior. Ou seja, tentou explicar, corrigir uma heresia com outra heresia. E a partir desse Ário de Cirenaica vai surgir um segundo grupo de católicos, porque nós veremos que vai existir uma característica dos católicos. Bom, vai existir uma igreja católica que é formada de todos esses bispos que adoravam os deuses para não morrer, entre eles Eusébio de Cesareia, Melécio de Licópolis, Ário, falei Eusébio de Cesareia, né? Também Lactâncio, e uma grande quantidade, não tem como calcular, até porque, claro, muitos nunca confessaram que adoraram o demônio para não morrer. Mas aqueles que fugiram, quando eles voltarem, que terminar a perseguição, vai surgir um grande conflito. E aí surgirão, nós dizemos, duas igrejas, uma igreja católica e a igreja cristã verdadeira, ela vai viver fugindo. Por quê? Porque esses bispos católicos imediatamente vão começar a perseguir os outros. Por quê? Porque os outros vão começar a acusá-los. Olha, vocês têm que descer do púlpito. Vocês não podem ficar aí, porque vocês adoraram o demônio para não morrer. Vocês participaram de culto de possessão demoníaca. E é claro que esses bispos não vão querer descer do púlpito, ainda mais que eles agora estarão sendo enriquecidos por Constantino, porque Constantino imediatamente vai começar a fazer grandes doações, vai começar a construir grandes igrejas. Então aqueles pastores que passaram por uma humilhação, tendo que adorar os deuses para não morrer, eles de uma certa maneira vão se sentir exaltados. Mas, na verdade, eles vão começar a gerar um monte de heresias, entre elas, essa que eu acabei de dizer para vocês, que vai surgir a doutrina de que Deus morreu na cruz, que é absurda. Até hoje, católicos e protestantes pregam essa heresia bárbara, né? Ok? Aí vai a Igreja Católica, vai surgir uma divisão nela, e que é a Igreja Católica Romana, que prega que Deus morreu na cruz, e a Igreja Católica Ariana, que vai pregar que, tudo bem, Deus morreu na cruz, mas ele era um Deus menor, não era o Deus eterno. Ok? Ou seja, e essas igrejas, elas vão brigar.
nos próximos 100 anos, essas igrejas elas vão se matar mesmo. Quando tiver um rei, né, um imperador numa determinada cidade, como vai acontecer em Constantinopla, que ainda não foi fundada, né? Constantino vai inaugurar ela no ano 330, quase 20 anos depois desse período que nós estamos. Vai surgir imperadores lá em Constantinopla que ele era simpático da igreja ariana, da igreja católica ariana. Ele persegue a igreja católica romana. E em Roma, normalmente, os imperadores eram simpáticos da igreja católica romana, então perseguiam os arianos. Então, as décadas seguintes vai ser um período de perseguição e de matança mesmo, infelizmente. E já, principalmente a igreja católica romana, não vai tolerar aquela igreja que estava nas catacumbas. E uma das características daquela igreja, qual era? Era rejeitar o batismo de recém-nascido. Que nesse caso, tanto católicos romanos quanto católicos arianos vão criticá-los. Tá bom? Bom, o comentário prossegue. Como ele rejeitou a doutrina da Trindade, eu comento aí. O termo Trindade havia sido usado pela primeira vez cerca de 150 anos antes por Tertuliano, ok? Pois bem, então vai ter um período em que a perseguição deu uma amenizada e Pedro de Alexandria então retomou o seu púlpito, né? Mas ele não vai ficar muito tempo no púlpito, não. Isso foi mais ou menos no ano 303 que ele teve que fugir, tá ok? No ano 311, cerca de 8 anos depois, ele já tinha retornado, porque já tinha dado uma aliviada na perseguição, porque nós veremos mais à frente que Diocleciano ele vai adoecer e que era o principal perseguidor, né? Então, era o principal imperador e o principal perseguidor. Então, Diocleciano vai adoecer e a perseguição vai dar uma amenizada. Mas depois, acaba que a perseguição vai ser retomada e o que esse Ário vai fazer? Ele vai denunciar Pedro de Alexandria. E diz a história que então as autoridades começaram a perseguir Pedro de Alexandria, porque Pedro de Alexandria nunca aceitou adorar os deuses, como o Ário e seu mestre Melécio aceitaram. Então, ele denuncia Pedro de Alexandria. E diz a história que eles perseguindo, e como naquele período eles ainda não perseguiam as ovelhas, estavam perseguindo pastores, mas eles ameaçaram matar as ovelhas de Pedro de Alexandria. E Pedro de Alexandria, que estava escondido, teve que se entregar para as suas ovelhas não morrerem. E ele foi decapitado no ano 311 da era cristã. Então vocês vejam que situação horrível, né, em que os cristãos eles eram obrigados a adorar os deuses para não morrer. Os que não queriam fazer isso fugiam. E se a perseguição aliviasse, nesse caso, voltasse, bispos que aceitavam adorar os deuses denunciavam os outros para eles acabar por possuir o seu púlpito, né? Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra, vocês já devem ter ouvido falar em história de Israel, na revolta dos Macabeus. Ela aconteceu próximo do ano 150 a.C., e o que aconteceu? Os gregos eram um império dominante, né? Era um império dominante, e o que ocorre? Quando os gregos deram ordem para sacrificarem porcos, teve sacerdote que aceitou, mas teve sacerdote que não aceitou. E aí começou uma revolta em Israel. E quando o exército grego veio terminar com a revolta e cercar Jerusalém, diz a história que teve judeus que se juntaram ao exército grego, dizendo o seguinte: nós vamos ficar do lado de vocês e depois vocês nos colocam no poder. Tá ok? Ou seja, uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível. Mas esse momento aí da história de
Pedro de Alexandria e Ário, infelizmente, nos faz lembrar, porque nós estamos vendo pastores traindo pastores, e normalmente são aqueles pastores que aceitaram adorar os deuses para não morrer, ok? Ou seja, e essa divisão, ela vai persistir até os dias de hoje. A Assembleia de Deus, oficialmente, o que a Assembleia de Deus acredita? Eu falo porque eu estudei com homens que participaram da fundação da Assembleia de Deus. O missionário Lourenço Olson, eu estudei no IBP em 1984, e a Assembleia de Deus, oficialmente, ela não acredita que ela saiu da Igreja Católica, não. Porque essa Igreja Católica, que vai ser fundada agora por Constantino, nós estamos no ano 304, vai se seguir a perseguição, vai vir um 311, Pedro de Alexandria vai ser morto no ano 311, mas no ano 313 a perseguição acaba de vez. Em Roma, vai ter parte do império que ainda terá perseguição, porque o império ainda não será único, ele ainda estará dividido. Constantino, ele vai substituir seu pai, nós veremos mais à frente, mas terão outros imperadores, né, que não vão seguir essa política do pai de Constantino e de Constantino, ok? Eles vão continuar perseguindo os cristãos, ok?